Então, veremos circuitos aritméticos, basicamente somadores e subtratores, e vocês vão ver que esses circuitos são feitos com circuitos combinacionais. Então, nós veremos meios somadores, somadores completos, né, subtratores e meios subtratores e subtratores completos. Como é que funciona? Exatamente, a lógica é a mesma de quando se faz uma soma ou subtração. Nós temos que somar dois valores. Nós teremos a saída, né? E quando fazemos a soma de dois valores, nós podemos ter o vai alguma coisa, né? Porque a soma aqui se completou, né? Ela fechou aqui a base decimal, então ela precisa mandar o próximo dígito para a próxima soma, né? O próximo somadores, como a gente vai ver. Então nós temos os operandos, e o transporte de saída, do carry out, e também pode vir de outra unidade anterior, que é o carry in. Ok? Então, se nós representarmos a soma através de uma tabela da verdade, nós teremos aqui a soma, né, no S, e o vai 1 no TS. Nós não estamos colocando aqui o vem 1, né, mas que nós estamos trabalhando com um meio somador. Então, A e B são os operandos aqui, A e B, né? Então, quais são as possibilidades no caso de dois operandos? Já que nós estamos na base decimal, é que eles sejam 0, que um deles seja 1, né, ou que os dois sejam 1. Então, se os dois são 0, a soma vai dar 0 e o vai 1, né, ou vai alguma coisa, sai 0. Né? Se nós somarmos operando 0 e 1, o resultado é 1 e não vai nada. Se for 1 e 0 também, a soma é 1 e não vai nada. Mas se nós somarmos 1 e 1, ou seja, se os operandos forem 1 e 1, vai dar 0 e vai 1. Certo? Por que fica 0 e vai 1? Porque 1 e 1 é 2, né? E 2 em binário é 1 e 0. Se alguém não estiver entendendo, por favor, interrompa. Então, essa tabela da verdade, né, através dessa tabela da verdade, nós vamos gerar dois circuitos. Um circuito, no caso, que recebe os dados, né, e faz a soma, e um circuito que é o vai 1. Então, nós temos aqui a expressão que foi tirada aqui da tabela da verdade, certo? Porque observe o seguinte, ó, esse aqui seria o S, né? Seria a simplificação do S. Então, observem que nós temos aqui o 0, 1, que recebe 1, e o 1 e 0, que recebe 1. Então, onde é que está essas posições aqui? 0 para A está aqui, e 1 para B está aqui. Então, aqui está uma posição. Esse 1 que está aqui, está nessa posição aqui. E o outro 1 e 0 é justamente aqui, ó, A1 e B0. Então, estão as duas células ocupadas com esses dois valores aqui, que é quando nós temos a saída de nível alto. Né? De nível baixo nós não precisamos representar. Então, essa tabela aqui não é possível simplificar, porque nós só simplificamos quando tem uma aqui ou uma aqui. Desta forma, não é possível simplificar na diagonal. Então, essa representação, nós teremos essa expressão aqui, né? A complemento e B, que é esse número 1 aqui, e A e B complemento, que é esse aqui. Isso aqui é o mesmo que o... Como é que é?
o ou exclusivo, né? Nós temos o ou exclusivo aqui, tá? Nós podemos simplificar essa expressão para essa outra expressão, né? Ou manter essa aqui. Essa aqui seria duas portas Z e uma porta O, né? O exclusivo é só um circuito. Mas nós precisamos também representar o vai 1, né? O vai alguma coisa, no caso aqui, vai 1. Né? Então, é o TS. Né? O TS só tem uma saída, então não precisamos nem simplificar, não é possível simplificar, e vai ser exatamente A e B, né? Porque o A e B tem essa saída aqui, que está representada aqui. Então, nós temos agora duas expressões e podemos, já simplificadas naturalmente, e já podemos montar o circuito, lógico. Então, observe, isso aqui é um ou exclusivo, né? Então, nós colocamos aqui a porta ou exclusivo, e depois uma porta E com as entradas A e B. Então, aqui está o meio somador. Meio somador, nós podemos representá-lo também como um bloco, onde A e B são as entradas, né, os operandos, e aqui a saída, que é a soma, e aqui o TS, que é o carry out, né, o vai. Então aqui, vamos dar um exemplo, né, nesse caso aqui, nós temos 4 operandos, né, um número com 2 operandos. Então, vamos fazer agora, nós precisamos, para resolver esse tipo de problema, precisamos de somador completo, né? Porque o meio somador só não resolve esse problema. Então, nós vamos agora considerar que também tem o VEN1. Por quê? Porque o somador completo, ele permite que um algarismo, ou um número de várias casas, né, seja somado com outro. Então, nós vamos usar esse VEN1 e o vai1, né, que são esse que está aqui com uma cor diferente aqui. Com cada soma que nós fizermos, pode ir um vai1. E do módulo anterior pode ser o VEN1. Vamos fazer aqui. Então, com essas possibilidades, né, vamos olhar, no caso, uma unidade dessa aqui, né, o A0 e B0, né, por exemplo. Então, nós temos aqui A e B, que pode ser o A0 e B0, pode ser o A1 e o B1, A2 e B2, né? Mas sempre nós estaremos somando dois algarismos, dois operandos. E o TE é o VEN1 do quê? Do módulo anterior. Eu vou mostrar aqui adiante só para vocês perceberem o que nós estamos fazendo. Não sei se... Deixa eu ver onde estão os blocos. Aqui já é a simplificação. Então, aqui, ó, só deixa eu mostrar esse bloco aqui para vocês. Ó. Esse aqui é o somador completo. Qual é a diferença? Aqui tem esse termo aqui, ó, que vem em um do bloco anterior, certo? O meio somador tem A e B, tem o S e TS. E o somador completo tem o TE. Então, ele tem mais esse elemento, porque ele pode receber do bloco anterior. Eu só vou avançar aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Se a gente quiser somar um número assim como esse tipo aqui, A1 e A0, B1 e B0, ou seja, dois números binários com duas casas, nós vamos precisar pelo menos um meio somador e depois o somador completo. Observe que o meio somador não recebe nada do anterior, né, porque ele é feito para ser a primeira coluna que nós estaremos somando. Já a segunda coluna, né, vai receber o resultado dessa primeira, ou seja, se for 1, ele vai ter que ser somado na coluna seguinte. Ok? Vamos voltar agora essa início aqui para mostrar para vocês, continuando, né? E então nós queremos agora mostrar para vocês o circuito somador completo, ou seja, quando torna-se possível somar mais de uma coluna, né? Números com mais de uma casa. Então, nessa tabela da verdade, nós estaremos representando os dois operandos de um número, né? E o VEN1,
né, porque esse aqui é um somador completo, a soma desses operandos e o vai 1, quando houver essa necessidade. Então, como é que a gente vê? Se nós tivermos o A e o B sendo somados, a soma, e o A e o B forem zero, a soma é zero, né? E não vai nada. Né? Então, eu penso que já está completo. Tudo bem. Se o A e o B são zero, né, mas vem um de um outro operando anterior, então 0 com 0 dá 0, mais um que veio do anterior dá 1, e não vai nada. Se o B for 1, né, somente, a soma com 0 e não vai nada, vai dar 1 e não vai nada. Se nós somarmos, se o B for 1 e vier 1 do estágio anterior, do módulo anterior, o que vai dar? Vai dar 0 e vai 1, né? Porque 1 e 1, um binário, dá 2, ou seja, 2 é 1 e 0, ou seja, então fica 0 e vai 1. Ok? Se for 1 e 0 somados, também vai dar 1 e não vai nada. Se for 1 somado com 0 e depois vem 1, também vai dar a mesma coisa, ou seja, dá 0 e vai 1. Certo? Se for o A, né, os dois operandos são 1 e 1, ele vai dar 0 e vai 1. Exatamente. Quando tem dois algarismos, dois números, sempre vai 0 e vai 1, né? Porque 1 e 1 são 2. Agora, quando nós temos 1, 1 e 1, ou seja, 1 e 1 dá 0 e vai 1, né? Portanto, aqui o vai 1, e mais 1 dá 1. E é exatamente isso. 1 em 1 é 3. No binário, 3 é 1 em 1. Depois eu vou mostrar uma outra slide que vai trazer mais detalhes ali. Eu estou falando apenas para vocês, mas eu tenho alguns slides ali que já mostram mais detalhes. Muito bem. Então, nós temos aqui a coluna que representa a soma, né? Então, o S, e o vai 1 aqui que representa o TS. Então, para construir esses dois circuitos, considerando essas possibilidades das entradas, nós temos que construir um circuito para essa coluna aqui, que é o S, e um outro circuito, que é para o TS, que é para essa coluna. Então, ele está aqui colocado. Ó. Observem que é uma soma de produtos. Então, observem lá. Ó. O que a gente vai representar? Vamos representar essa linha aqui, né, se nós quisermos representar o S, né, naturalmente. Então, vai dar A complemento, B complemento e TE. Aí, para facilitar, eu botei o C ali, tá? Mas tem essa anotação, essa nota aqui, ó. TE igual C. Por que eu não botei o TE? Porque ia ficar mais complicado ali, né? Então, vamos botar o C no lugar para facilitar a nossa vida aqui na hora de representar as expressões, tá? Então, nós temos ali esse primeiro 1, que está aqui, né? Vai ser A complemento, B complemento e C. Está aqui, então. Né? Esse segundo 1 aqui vai ser A complemento, B e C complemento. Né? Então, tá ali. Esse terceiro 1 aqui vai ser A, B complemento, C complemento. A, B complemento, C complemento. E mais esse último aqui, né? Vai ser A e B e C. Qual a expressão do TS? A expressão do TS está aqui. Então, nós vamos representar essa posição aqui, que é A complemento B e C. Né? A complemento B e C. Depois esse outro 1 aqui, que é A, B complemento C. A, B complemento e C. Ok? Depois mais isso aqui, que é A e B e C complemento. Que é essa situação aqui, né? Esse termo. E depois, novamente, o último aqui, que é A e C. Certo? Então, aqui nós temos a expressão do C, do S, desculpa, a soma, né? E o vai 1 aqui. Então, nós temos as expressões. O que é que nós precisamos agora? Fazer a simplificação para que o circuito fique o mais simples possível. Está repetindo aqui, né? Então, aplicando, colocando no mapa de Weizsäcker-Carnot esses termos, onde o T é igual a C, né?
colocando aqui esses termos, nós vamos ter essa distribuição aqui. E, novamente, essa distribuição não é possível simplificar, porque não é possível simplificar na diagonal. Isso aqui é exatamente um O exclusivo com os três elementos. Vocês podem ver aqui, né, que é A e aqui, ó, aqui o B varia, né, e aqui é o A e aqui, né. Então, esses termos aqui, todos eles sempre na diagonal, representam um O exclusivo. Certo? Então, e aí a gente pode montar um circuito dessa forma, né? O exclusivo sempre trabalha com dois elementos, né? Duas entradas, aí precisa combiná-los dessa forma. Bem, o TS agora, né? O TS nós podemos colocá-lo aqui, vamos colocá-lo aqui no mapa de Carnot, podemos fazer a simplificação, né? E nós vamos obter essa simplificação aqui, que já está aqui. Novamente, o TE é o C. Vai dar essa expressão aqui. E aí o circuito é esse aqui, o modo completo. Né? Onde essa saída é o S, que é a soma dos operandos, né? E o TS é o valor. E é esse TS aqui. E o TE é o vem1, né? Vem do módulo anterior. Então aqui nós temos um exemplo mostrando que para fazer esse tipo de soma aqui, nós precisamos de um meio somador e de um somador completo. Certo? Então, combinado os dois ali, ó, observe que o TS, né, que é esse TS aqui, ele vai para o TE, né, que é o vem1 do módulo seguinte. Então, eles estão conectados aqui. Então, quando essa soma aqui for 1, ele vai para outro módulo, né, e vai fazer parte da soma seguinte. Então, esses dois termos aqui, A0 e B0, né, são esses dois primeiros termos aqui, dois primeiros operandos aqui, que vai fazer essa primeira soma da coluna, que vai resultar no S0, certo? E depois, aqui A1 e B1 seriam os dois próximos termos. Se nós tivéssemos mais dois termos, ou dois esperandos, nós teríamos que botar mais outro somador completo. Então, o primeiro é sempre meio somador, né? Porque estamos considerando que os números não têm nada, nenhuma operação anterior, e depois todos os demais operandos estarão utilizando o somador completo. Ok? Então, isso é o somador. Como essa operação seria feita, ou poderia ser feita, em um hardware de computador. Observe, são portas lógicas, né? Pode ser feito e construído dessa forma. Mas isso aqui, naturalmente, pode ficar dentro de um circuito integrado. Tudo isso aí não são montadas de porta em porta, né? Como a gente estaria montando se nós estivéssemos num laboratório. No caso de uma CPU, de algum processador, isso aí tudo é integrado em larga escala, e claro que a gente não vai montar as portas individuais. Outro caso é o caso do subtrator, né, para fazer a subtração. Esse circuito nós faríamos dessa forma, né, usando os dois operandos com a subtração. Esse TS é o toma 1, né, toma 1 dos operandos menos significativo, que estão à esquerda, né? Então seria o toma 1, vamos dizer assim, ou empresta 1. Então, se nós fizéssemos uma subtração, como é que seria, né? Deixa eu ver se eu coloquei mais detalhes. Tem desses que eu boto mais detalhes. Pois é. Então, como seria? 0 menos 0 dá 0 e
como emprestado ninguém, né? 0 menos 1, aí dá 1 e empresta 1, certo? 1 menos 0 dá 1, né? E não empresta nada. 1 menos 1 dá 0 e também não toma emprestado de nada. Então, dessas expressões aqui do S e do TS, nós obtemos essas expressões aqui, que é novamente um O exclusivo, né? E essa outra porta aqui. Aqui estão as expressões, né? Ou melhor, o mapa de Watt-Carnot, e depois a expressão resultante estão aqui. Aqui já tem novamente o meio subtrator, certo? Que tem essa correspondência aqui, o A e B são os valores que vão, os operantes que vão ser entrar no circuito, né? E depois uma saída e um toma um ou empresta um, já que é um subtrator. Mas se nós tivermos mais de cada número com mais de um operando, nós temos que usar o somador completo, na segunda casa, né? Na primeira é o somador mesmo, exatamente como vimos a soma. Então, novamente, nós temos aqui que colocar todos os termos operando aqui que vão fazer o cálculo e trabalhar com esses, ver como é que funciona isso aqui. Então, o TS aqui o empresta 1, né, da coluna mais à esquerda, e o TE, o TE é o empresta 1, né, da mais esquerda. E, deixa eu estou confundindo aqui. O TE é que vem da casa anterior, né, que ele vai emprestar para a coluna anterior, o TE. E o TS é quando ele empresta o TE, ele, vamos repetir aqui. O TE, ele cede para a coluna mais à direita. E o TS toma emprestado da coluna mais à esquerda. No caso, né? Então, os cálculos que a gente faz aqui. Então, eu acho que esse aqui que eu coloquei mais detalhes, porque também causa alguma confusão isso aí. Então, eu fiz aqui, ó. Eu estou representando essa linha aqui, certo? Para a gente entender um pouco melhor. Nós vamos usar esse formato, né? E aqui eu estou substituindo aqui, ó, observem. O A e o B aqui são o quê? 0 e 0. Então eu coloquei ali, ó, 0 e 0, para a gente entender. E esse 1 aqui, o que que é? É que ele emprestou para a coluna anterior, né, para os algarismos anteriores. Então ele emprestou. Certo? Então, vamos ver aqui. Então, se ele emprestou, então ele vai pegar, se ele, porque aqui, só um pouquinho, 0 e 0, né? Eu coloquei aqui, ó, deixa eu ver aqui. O TS, né? Então, vê, ó, nós temos esse 1 aqui que ele emprestou. Então, se ele emprestou, ele ficou... Onde é que estamos? Estamos aqui. Peraí, eu estou falando de confusão aqui, só um pouquinho. Esse caso aqui, porque é 0, 0, os operandos são 0, 0, e apenas o emprestou, né, que ele emprestou para a casa anterior 1. E aí nós temos que fazer uma operação desse 1 com esse 0 aqui. Como ele emprestou, esse 0 virou 1, certo? Vamos ver aqui, ó, se eu representei aqui. Pois, vamos ver se eu representei. Não. Acho que não representei aqui. Mas aí ele virou 1. Virou 1 aqui, certo? Eu não representei aqui, acabei não representando. Mas quando ele empresta, ele vira 1. Porque a base decimal só tem 0 e 1. Se ele emprestou, né? Porque se nós tivéssemos na base decimal, vamos supor que esse 0 aqui fosse a base decimal. Se ele emprestou 1 para a casa anterior, o que ele ficaria? 9, né?
Mas como isso aqui só tem 0 e 1, se tem 0 e ele emprestou, ficou 1. Né? É claro que fica 1 aqui, porque ele empresta do seguinte também. Certo? Se vocês não estiverem entendendo, por favor, me pergunte aqui, porque é uma coisa meio chata de explicar isso aqui. Né? Então, voltando. Estou com bastante dificuldade de entender essa matéria, professor. Vamos novamente, que eu vou repetir aqui, tá? Eu sei que é complicado isso aqui. Por isso que eu trouxe mais detalhes aqui, eu melhorei o slide anterior. Então, aqui nessa coluna, deixar bem claro aqui, ó, essa coluna está representando os dois operandos do número. Vamos supor que aqui o número seja A0 e B0. Ou melhor, aqui são dois números, né? Esse aqui é um número A1 e A0 é um número. O B1 e o B0 é um outro número. Então, nós vamos subtrair de A1 a 0 o número B1, B0. Então, no lugar de A e de B estarão os números 0 e 1, né? Porque nós estamos trabalhando com a base binária, tá? Então, sei lá, poderiam ter 1 e 0, 1 e 1, ou 0 e 1 aqui. Né? Então, por isso que tem todas as possibilidades aqui. Só porque ele também pode ter emprestado para o módulo anterior. Então, por isso que tem o TE. E quando ele pede para o anterior, desculpa, eu vou falar esquerda-direita, que eu acho que fica mais fácil. Então, esse TE aqui é quando ele emprestou à direita. Já emprestou, né? Já está emprestado, por isso que aparece aqui o 1 ou o 0 também. E aí, depois, esses números aqui é quando ele vai emprestar do número que está à esquerda. Ou seja, para o algarismo, né, para os operandos que estão aqui mais à esquerda. Isso aí eu acho que está claro para vocês, né? Tudo bem? Então aqui, certo. Ó, por isso que eu estou, tá vendo aqui essa seta está fazendo referência a essa linha aqui, ó. Depois eu vou fazer um outro exemplo ali. Essa linha aqui, porque 0, 0 não faz diferença nenhuma, não vai mostrar nada aqui. Então por isso que eu estou mostrando essa linha. Então, aqui, nós temos o operando A0 e o operando B0, ou seja, aqui nós temos um 0 e aqui um 0 também, os dois são 0. Então, 0 menos 0 vai dar 0 aqui, só porque esse número, ou essa coluna aqui, já tinha emprestado alguma coisa, né? Porque aqui são essas possibilidades aqui, ó. Aqui está dizendo que os operandos são 0, mas alguém emprestou alguma coisa para o módulo que está à direita. Então está aqui, ó, por isso que tem esse 1 aqui. Foi emprestado, né? Porque a gente tem operações são assim, se a gente está subtraindo, a gente vai tomando o número que está à direita. Então, quem é à direita é esse aqui, né? Porque tem alguma coisa que é esquerda. Desculpa, esquerda. Eu estou misturando esquerda com direita. Putz. Vou repetir novamente. Novamente aqui, nós temos o A e o B, ele emprestou para o número que está à direita. Onde é que está o número à direita? Está aqui, não está aparecendo. Mas ele tomou emprestado vai tomar emprestado desse número aqui, tá? Dessa coluna aqui, ó. Então ele emprestou. Então, nessa operação, está subtraindo 0 de 0. Se ele não tivesse tomado esse 1, daria 0 aqui. Mas acontece que ele já emprestou 1 para o módulo à direita. Então, se ele era 0 e emprestou 1, aqui fica 1. Está claro para vocês isso? Porque vamos pensar na base decimal. Se isso aqui fosse 0 na base decimal, se ele emprestou 1, aqui vai ficar 9. Concordo? Mas acontece que a base decimal tem 10, né? Vai de 1 até 0, então são 10 algarismos. E na base binária só tem 2. Então, se esse 0 empresta 1, ele vai ficar 1. Tá certo? Não sei se está
tá certo para vocês, mas vamos continuar, depois a gente pode explicar um pouco mais detalhe. Então, aqui ficou 1. 1 menos 0 vai dar 1, certo? Então, por isso aqui, ó, por isso que a saída aqui é 1, né, ó, por isso tem 1 aqui, certo? Mas ele, se ele emprestou, quando a gente está fazendo subtração, a gente sempre, ele empresta para o que está de trás e toma o que está na frente, não é isso? Né? Então, ele vai emprestar da parte da frente também 1, por isso que tem o TS aqui, empresta 1 do que está à esquerda. Alguma dúvida? Tá, estou conseguindo, será explicar? Vamos fazer para o próximo para ver se... O professor. Oi? Embora pareça algo aparentemente fácil, eu só não entendi quem está subtraindo quem, entendeu? Aqui, ó. O que menos o quê? Não, esse número aqui, ó, que é o A, né? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o número A, né? A1 a 0 menos B1, B0. Isso, exatamente. E a gente... É exatamente o que a gente fazia na base decimal. A gente coloca um número em cima, outro embaixo e trabalha na coluna. Coluna por coluna. Entendeu? Tá. Tá, mas o que é o A1, A0 e o B1, B0? Tá aí na prática aqui. É um número qualquer. Só porque... Por que os slides estão mostrando assim? Porque é genérico. O A1 pode ser 0 ou pode ser 1. O A0 pode ser 0 ou pode ser 1. A mesma forma. B1 pode ser 0 ou pode ser 1. B0 pode ser 0 ou pode ser 1. Porque a base binária só é 0 ou 1. Deixa eu fazer um outro número aqui, ó. Agora eu vou fazer isso aqui, tá? Eu peguei, eu acho que esses dois números porque eu queria justamente mostrar para vocês como é que funciona isso, né? Porque eu sei que isso aqui é chato, por isso que eu melhorei aqui, dei uma aperfeiçoada aqui para ver se ajudava vocês aqui. Então, vê que aqui tem um número A1, A0, aqui B1, B0. E aqui, ó, eu já substituí somente esses dois operandos aqui, tá vendo? Porque é o A e o B, ok? Onde é que tá aqui, ó? A e B. Tá certo? Então, eu peguei esse 0 e 1 e transferi para cá. Por isso que eu estou indicando aquela setinha ali, ó, porque eu estou trabalhando com esses algarismos aqui. Então, tá aqui, ó, 0 e 1. Né? 0 para A e 1 para B. E esse outro 1 que está aqui é o emprestou 1. Emprestou 1 para a coluna, né, vamos dizer assim, para o algarismo anterior, ou à direita. Então, o número que estava aqui, ele já emprestou 1. Se ele emprestou 1, esse 1 aqui, esse 0 não é mais 0, é 1, porque ele emprestou 1. Não é assim que a gente faz? A gente faz os cálculos, aí a gente empresta e depois subtrai da coluna que está mais à esquerda, não é assim que a gente faz a nossa... Ou vocês já desacostumaram de fazer conta na mão, só fazem pela calculadora? Sim. Essa parte ainda eu estou lembrando, professor. Não, tudo bem. Só... Então, não, mas Só que daí tem tipo uma coluna aí, né? Isso. Vai estar ali 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. E daí a gente vai estar com o S e o TS, que são partes ali da... São os empresta 1. Ele está emprestando 1, né? Da coluna seguinte. Tá, só está fazendo ali o empresta e deu. Eu botei TS aqui, ó. Vê que está tudo aqui, ó. Olha essa... Aqui, está tudo genérico, ó. O que é o TE? Emprestou 1 para a coluna da direita. O que é o TS0? Ele vai emprestar da coluna seguinte. O que é TS1? Empresta da coluna seguinte. O professor. Opa.
Tá mais fácil de desvendar os rolos da CPI do que isso daí, professor. Tu acha? Aqui tá fácil, cara. Tá tudo escritinho aqui, ó. E a CPI tá muito mais complicado. É complexo. Vamos lá. Vamos fazer esse outro aqui. Vamos ver se eu vou conseguir explicar para vocês aqui. Vamos lá. Então, observe nessa linha, ele está dizendo que o A é 0, que o B é 1, e o que empresta 1 o que emprestou 1 para o anterior é 1. Então, por isso que está aqui, ó, 0, 1, e o emprestou 1. Certo. Então, observe, vamos pensar primeiro, a gente pode pensar da seguinte forma. Primeiro, vamos subtrair o 0 de 1. Eu acho que eu fiz aqui, ó, eu fiz até a parte aqui, tá vendo? É diferente, eu fiz diferente. Eu primeiro fiz essa subtração aqui, tá vendo? Por isso que eu botei esse tracinho aqui, tá vendo? Então, 1 menos 0 é o quê? Dá 1. Dá 1. Ó, 1, tá vendo? Esse 1 aqui é da soma ali, tá? Então, como ele emprestou 1, ficou 1 aqui. Nessa operação, já que ele emprestou 1, 1 menos 0 é o próprio 1. Agora, esse 1 aqui vai ter que ser subtraído do outro ali, ó. Por isso que eu botei menos ali, ó. Menos 1 dá 0. Certo? Mas agora ele vai ter que emprestar 1 da coluna seguinte. Por isso que foi 1 ali, ó. Certo? Então, essa é a operação. É isso, por isso que na saída aqui, ó, o resultado aqui é o S igual a 0 e o TS igual a 1. Que está ali, ó. Alguém precisa que eu repita isso aqui? Para ver como é. Eu acho que aqui eu tive a impressão, né, que eu consegui explicar melhor aqui, tá? Mas eu quero saber se vocês entenderam, né? Uma coisa é eu explicar para mim, outra coisa é explicar para vocês. Querem que eu repita novamente aqui? Repita essa operação que eu fiz aqui? Ou não, Não, professor. Depois a gente assiste a aula de novo, cai no YouTube. Vamos dar um jeito. Tá bom. Porque senão fica cansativo, né? Então é isso que eu tentei mostrar aqui, né? Então observe que A e B é só... A é um operando do número A e B é um operando, ou um elemento, né, do número B. Aqui são dois números, ó. O A1, A0 é um número, o B1 e o B0 é um outro número. Nós estamos fazendo uma subtração desses dois números. Mas é claro que sempre a operação é feita elemento a elemento. Então, por isso, ó, que o subtrator aqui completo, ele recebe a variável A e a B, né, ou seja, o elemento do A e o elemento do B, que vão ser subtraídos. Da subtração vai ter um resultado, né, uma saída, e ele vai emprestar, talvez ou não, da coluna seguinte. E esse TE é se ele já emprestou para a coluna anterior, né, mais à direita. Certo? Então, depois que eu consegui colocar aqui como é que é o comportamento da saída e qual é o comportamento do pé de 1, eu consigo colocar agora no mapa de White-Carnot. Colocando desse jeito, ó, esse jeito aqui sempre pode ser representado com o exclusivo. Então, novamente, nós temos um O exclusivo. O TS, no caso aqui, se a gente plotar todos esses números aqui, nós teremos essa plotagem aqui e que vai resultar nessa expressão final aqui, reduzida já. E aí, depois, nós podemos montar o circuito, né? Você observa aqui que tem os dois O exclusivo e o restante do circuito, como vocês podem ver, ó, é uma porta E, três porta E's, né? Com com inversores em A e uma porta O. Então, observe lá, ó, tem inversor em A, 3 portas E
e uma porta ou. Então, aí isso aqui nós temos o subtrator completo. E aqui eu mostrei agora o meio somador e subtrator. É a mesma lógica do somador, né? Aqui é subtrator, mas tem o mesmo desenho do somador. E esses dois primeiros algarismos são justamente os dois primeiros algarismos que estão sendo somados aqui. Então a gente soma sempre dessa forma, né? Os mais significativos, os menos significativos, depois os mais significativos. Então, esse circuito aqui está somando os dois primeiros algarismos, o próximo circuito vai somar os outros dois e assim por diante. Então, se tiver mais um algarismo, nós temos que pegar outro circuito desse aqui e conectarmos aqui aqui depois, né? Ou seja, a saída aqui TS1, ele vai se ligar novamente no TE do próximo circuito. Certo? Olha só, aqueles outros dois termos estão aqui, A1 e B1. E o TE daqui é o TS do outro. E aqui tem os exercícios, né, que não estão resolvidos, mas a gente pode resolver. De repente, a gente pode começar a resolver alguma coisa, ou então na próxima aula, se vocês estiverem cansados, eu acho que seria interessante primeiro dar uma olhada para ver se vocês entenderam, e depois a gente tenta fazer isso aqui. Eu vou parar a gravação e depois